Na paz do Senhor Jesus, estou iniciando mais uma live devocional diário, Momento com Deus. Que Deus abençoe a todos que têm diariamente acompanhado essa live devocional diário, Momento com Deus. O devocional é um momento que nós reservamos, tiramos para termos um particular com Deus, meditarmos na sua palavra, para fazermos uma reflexão sobre nós dentro da palavra de Deus, para termos comunhão com Deus, um momento de um particular com Deus, meditando na sua palavra, orando. E hoje, nesse devocional, iremos meditar sobre o tema. É um tema muito importante no qual estaremos meditando na palavra de Deus acerca desse tema, o poder e o valor do pacto. Vamos meditar sobre esse tema dentro da palavra de Deus, o poder e o valor do pacto. Para falarmos sobre esse tema, vamos meditar na palavra de Deus que está no livro de Esdras, capítulo 10, versículo 1. Vamos meditar no livro de Esdras, capítulo 10, versículo 1, do versículo 1 ao 5. Você que está aí com a sua Bíblia e deseja acompanhar essa meditação, é Esdras, capítulo 10, versículo 1, do versículo 1 ao 5, diz assim: E enquanto Esdras orava e fazia confissão, chorando e prostrando-se diante da casa de Deus, ajuntou-se a ele de Israel uma grande congregação de homens, mulheres e crianças, pois o povo chorava com um grande choro. Então Secanias, filho de Jeiel, um dos filhos de Elão, tomou a palavra e disse a Esdras: Nós temos transgredido contra o nosso Deus e casamos com mulheres estrangeiras dentre os povos da terra. Mas no tocante a isto, ainda há esperança para Israel. Agora, pois, façamos aliança com o nosso Deus, de que despediremos todas as mulheres e os que delas são nascidos, conforme ao conselho do meu Senhor e dos que tremem ao mandado do nosso Deus, e faça-se conforme a lei. Levanta-te, pois, porque te pertence este negócio, e nós seremos contigo. Esforça-te e age. Então Esdras se levantou e ajuramentou os chefes dos sacerdotes e dos levitas e a todo Israel, de que fariam conforme a esta palavra, e eles juraram. O tema da nossa meditação hoje é sobre o poder e o valor do pacto. E meditando nesses versículos do livro de Esdras, capítulo 10, versículo 1, do versículo 1 ao 5, fala sobre aliança, que quer dizer pacto. Pacto e aliança têm o mesmo significado. Podemos definir como pacto seguintes termos: acordo formal que estabelece entre si duas ou mais partes, tratado. Por toda a Bíblia, encontramos várias, podemos dizer, ocasiões em que Deus, ele toma a iniciativa de fazer pacto com o homem. Em Gênesis capítulo 15, versículo 18 e 21. E há também casos em que os homens
procuram a Deus para firmar um pacto com Deus, uma aliança com Deus, como no caso de Esdras, que firmou uma aliança com o Senhor. O povo, Esdras, ele sabia que estavam longe e afastados de Deus, que precisavam reconciliar-se com Deus. A aliança entre Deus e o povo estava rompida por causa do pecado. E Esdras se achegou a Deus, sentindo a necessidade de pedirem perdão, abandonarem os pecados, se voltarem para Deus, para a renovação da aliança, ou seja, do pacto que tinham com Deus, que havia sido quebrado devido ao pecado cometido pelo povo. E ali estavam homens, mulheres, crianças, todos com o coração voltado para Deus, todos na presença de Deus para a renovação da aliança com Deus. Também a palavra de Deus fala acerca de quando homens procuram a Deus para renovar a aliança em 2 Crônicas, capítulo 29, versículo 10, que descreve sobre Esdras. E também a palavra de Deus, quando fala acerca de pacto, podemos ler também a palavra do Senhor em Isaías, capítulo 55, versículo 10 e 11. O Senhor Jesus, ele afirmou também em Mateus 15, 37, sobre a pessoa, quando uma pessoa tem palavra, não precisa fazer juramento. O que falar deve ser suficiente. Mas em alguns casos é necessário um acordo, uma aliança. Também fala sobre isso em Mateus 5, 25. É necessário aliança, é necessário que seja feito um acordo para que ambas as partes obedeçam ao acordo que for feito. Aliança, pacto, acordo é necessário para a renovação de compromisso. Renovação de compromisso. Esdras, ele orou, e na oração de confissão, Esdras, como sacerdote de Deus, naquela oração, ele declarou ao povo que eles haviam desprezado as leis de Deus, abandonado a Deus, trocado as leis de Deus por costumes de outros povos que adoravam a outros deuses, serviam, ofereciam sacrifícios a outros deuses, e um povo que conhecia a Deus, um povo que sabia dos sinais, das maravilhas de Deus, do grande poder de Deus, haviam trocado a Deus por, podemos dizer, culturas, costumes, viraram as costas para Deus. E Esdras, ele sentiu a necessidade que precisavam se voltar para o Senhor. E quando foi feita a oração de confissão, ele confessou a Deus seus pecados. O povo, ouvindo o sacerdote Esdras confessar a Deus os seus pecados, eles também se achegaram a Deus, sentindo a necessidade de serem perdoados. Eles ouviram a oração do sacerdote Esdras, que foi uma confissão por seus erros e falhas. Foram tocados, reconheceram que também haviam falhado, que precisavam se voltar para Deus. E eles também se ajuntaram a ele nessa mesma oração de confissão. Confissão pelos pecados, erros, falhas que haviam cometido.
E o sacerdote Esdras estava ali para renovar o seu compromisso com Deus. E os que se ajuntaram a ele eram homens, mulheres e crianças. Estavam ali para a renovação do compromisso, da aliança, do pacto com Deus. E eles estavam vivendo, eles reconheceram que estavam vivendo uma crise espiritual, estavam longe da presença de Deus, porque eles haviam virado as costas para Deus, estavam agindo, realizando, fazendo desejo, cumprindo os desejos do próprio coração, suas próprias vontades, sendo rebeldes, obstinados, teimando em pecar, em continuar afastados de Deus. E eles reconheceram que haviam se afastado de Deus, abandonado ao Senhor. E reconheceram suas falhas, começaram a olhar para eles, reconhecendo erros e falhas que estavam cometendo. E quando eles sentiram isso, reconheceram seus erros, suas falhas, reconheceram que era hora de voltar para Deus, de tomar uma decisão sincera diante de Deus, uma decisão sincera de ter um compromisso com Deus, renovação de compromisso com Deus. Eles então decidiram fazer uma aliança com Deus, confessaram seus pecados e ali eles pediram a Deus que eles queriam um reavivamento espiritual, restauração espiritual. Queriam que a aliança entre eles e Deus fosse restaurada, estava rompida, quebrada. Eles queriam renovar o pacto com Deus. Por isso entramos no tema o poder do pacto com Deus. Eles reconheceram que falharam, que pecaram, sentiram que precisavam se voltar para Deus, reconheceram, olharam para eles, para os pecados que estavam cometendo e sentiram a necessidade de se achegar a Deus, pedir perdão, clamaram a Deus, se arrependeram, confessaram a Deus seus pecados, dizendo que estavam deixando os pecados que estavam cometendo, que queriam mudar, que queriam viver uma nova vida, uma vida renovada na presença de Deus. E a palavra de Deus diz que quando eles chegaram a essa conclusão que não podiam mais continuar longe da presença de Deus, que precisavam do reavivamento espiritual, que precisavam de um conserto. Ali eles se consertaram. Foi um conserto do povo com Deus, porque eles haviam se afastado de Deus, preferindo o pecado. E naquele conserto com Deus, eles pediram a Deus a renovação da aliança, fizeram na presença de Deus, diante de Deus, uma promessa de serem fiéis a Deus, um juramento, uma aliança fiel. No livro de Neemias, capítulo 9, versículo 38, fala acerca de um acordo, acerca de um pacto renovado, e que quando esse pacto é renovado, é cumprido, demonstrando com isso verdadeira devoção, verdadeira fidelidade a Deus quando é cumprido o pacto.
O povo estava em crise espiritual, mas a aliança que estava rompida, destruída, ela foi restaurada. Eles estavam votando, fazendo um voto diante de Deus, prometendo ser fiel. Estavam arrependidos de seus erros e falhas e estavam renovando o pacto com o Senhor. E quando há um pacto sincero, uma renovação sincera da aliança com Deus, Deus, ele é misericordioso, muito além do que nós merecemos. E Deus, ele dá a oportunidade ao seu povo, aos seus filhos, para se voltar para Ele. Deus sempre usa meios para levar os seus filhos a entender que precisam abandonar o pecado e se voltar para Ele. E essa geração, no tempo de Esdras e Neemias, eles foram completamente restaurados, porque houve sinceridade, vontade verdadeira de servir a Deus, de cumprir com a palavra de Deus, de obedecer a Deus, de andar na presença de Deus. Eles se arrependeram de todo o coração e estavam dispostos a cumprir com os propósitos de Deus, a andar nas leis do Senhor, a obedecê-lo. Não queriam mais viver longe, distante de Deus. Foi um pacto, podemos dizer, espiritual, de obediência. E Deus se agradou e eles cumpriram obedecendo o que prometeram, o que falaram diante de Deus. E a bênção de Deus foi confirmada na vida desse povo, dessa geração, tanto de Esdras como Neemias, por causa da aliança que foi renovada. Porque Deus abençoou esse povo, porque eles reconheceram que haviam pecado, falhado, se arrependeram, confessando seus pecados e abandonando, deixando seus pecados para viver uma nova vida. A aliança que estava quebrada foi restaurada. Houve renovo espiritual, houve mudança espiritual. Eles deixaram o pecado para andar na presença de Deus. Eles que antes estavam longe de Deus, mas quando eles se arrependeram, confessaram seus pecados, deixaram os seus pecados e foram obedientes ao Senhor, cumprindo com o compromisso com Deus que eles fizeram diante de Deus, na renovação da aliança com Deus. A aliança foi restaurada, o pacto que havia sido quebrado foi restaurado. E a palavra de Deus nos faz entender que esse povo, eles foram abençoados por causa da renovação da aliança. Por causa da renovação da aliança, tiveram sua vida abençoada, se tornou uma nação a qual Deus grandemente abençoou, um povo qual Deus abençoou. Mas Deus abençoou esse povo, a bênção de Deus para a vida do seu povo foi também consequência deles terem deixado, abandonado o pecado, renovado o pacto com Deus e a partir do momento que começaram a andar na presença de Deus. Para tudo há uma consequência. Quando o homem se afasta de Deus, preferindo o pecado, a destruição muitas vezes, infelizmente, vem sobre a vida do homem, o que significa consequências do pecado, dos erros que ele cometeu.
Mas quando também esse mesmo homem abandona o seu pecado e renova a aliança com Deus, Deus é misericordioso, está pronto a perdoar, Deus o perdoa, a aliança que estava quebrada é restaurada. E se esse homem, quando falo homem, estou me referindo a todos, ao homem, à mulher, a todo ser humano. Se essa pessoa, quando a aliança foi restaurada, ela permanecer na presença de Deus, sendo fiel, o Senhor então a abençoa. A bênção sobre a vida dessa pessoa também é consequência das suas atitudes. Se agir com infidelidade, preferindo o erro, o pecado, as consequências que virão será dor, tristeza, destruição, consequências de uma atitude errada. Mas se as atitudes do ser humano forem corretas, andar na presença de Deus, obedecê-lo, cumprir com as leis de Deus, a bênção já irá fluir sobre a vida daquele que andar em obediência. A bênção que vier sobre a vida do que andar em obediência é consequência das suas próprias atitudes. Andou de uma forma correta, logicamente que coisas boas virão sobre a sua vida. E isso aconteceu com aquela nação, aquele povo, na geração de Esdras e Neemias, quando se voltaram para Deus, deixando os pecados, os erros, o Senhor começou a abençoá-los. Eles só estavam em grande sofrimento, em uma situação de dor, quando eles viraram as costas para Deus, começaram a sofrer as consequências dos seus erros, das suas atitudes, de suas próprias decisões erradas. O ser humano, o que acontece com o homem, enfim, com qualquer ser humano, são consequências de suas próprias atitudes. Quando alguém escolhe trilhar um caminho errado, infelizmente esse caminho acaba levando essa pessoa à destruição. Não que Deus queira isso para a vida do homem, da mulher, do jovem, da jovem, de qualquer ser humano. Deus não quer a destruição. Mas se, infelizmente, é o caminho errado que você está trilhando, as consequências virão. E podem ser consequências trágicas, de dor, de sofrimento, que ninguém poderá, que você não poderá escapar, ninguém poderá impedir que isso aconteça à sua vida. Mas se a sua decisão for a decisão de andar na presença de Deus, de obedecer a Deus, andar em um caminho reto, de uma forma correta, a bênção irá fluir sobre sua vida. Você será abençoado. Isso será consequência da sua escolha, porque você escolheu andar de uma forma correta. A bênção que vier, as coisas boas que vier sobre a sua vida é consequência de você ter feito a escolha certa, que é andar de uma forma correta, principalmente diante de Deus, em primeiro lugar, diante de Deus, na presença de Deus. Nós somos responsáveis pelas consequências que vêm sobre nossas vidas. Somos responsáveis pelas nossas decisões, devido às nossas decisões, porque é por causa das nossas decisões que somos, podemos dizer, abençoados ou amaldiçoados, é pela decisão do próprio ser humano. Por uma decisão que tomamos para a nossa vida, em nossa vida, podemos ter uma vida abençoada ou não, depende da nossa vida, do nosso procedimento. As consequências vêm, podem ser boas ou ruins. Boas se andarmos de forma correta, de forma honesta,
e principalmente andarmos em primeiro lugar, o principal é na presença de Deus, o obedecendo, guardando as suas leis, tendo uma comunhão, uma aliança com Deus. A bênção de Deus será sobre a nossa vida. Mas se a escolha for um caminho errado, longe da presença de Deus, viver em desobediência ao Senhor, sem ter uma comunhão com Deus, uma aliança com Deus, infelizmente a consequência será destruição. E nesta meditação de hoje, que fala sobre o pacto, o poder e o valor do pacto. O pacto com Deus tem grande valor, grande poder para nos trazer bênção. Muitas vezes olhar e dizer, mas renovação de pacto com Deus, aliança com Deus. Se a aliança for renovada, se eu tiver um pacto, uma aliança com Deus, eu vou ter que ter uma vida diferente, afastada do pecado. E muitos não querem isso. Mas hoje o Senhor está nos dizendo, quando o sacerdote Esdras, ele reconheceu suas falhas, as falhas do povo, ele se voltou para Deus. E o povo vendo ele se voltar para Deus, confessando seus pecados, eles sentiram também a necessidade de se voltar para Deus, reconheceram que estavam em falha diante de Deus e precisavam se achegar a Ele. Também confessaram seus pecados, derramaram suas lágrimas na presença de Deus, porque eles sentiram, de todo o coração, sentiram seus erros, suas falhas, a dor pelo pecado que estavam cometendo. Porque quando nos arrependemos, sentimos dor pelo pecado cometido por nós. Sentimos a dor pelo pecado, a dor por ter falhado, por ter errado. Sentimos no coração a dor por causa do pecado. Eles sentiram a dor por causa do pecado. Sentiram a dor por estarem longe de Deus. Sentiram a dor profunda e sentiram a necessidade de deixar o pecado, a necessidade de confessar e deixar seus erros, suas falhas e viver uma nova vida, renovar o compromisso com Deus. E nós, nesta reflexão, é para que nós possamos entender a necessidade da renovação do compromisso com Deus, admitir que falhamos, admitir que necessitamos nos aproximar de Deus, que admitir, Deus se agrada quando o próprio ser humano admite que errou, que falhou, que precisa se consertar, renovar o seu compromisso com Ele, admite que está em crise espiritual, admite que está vivendo de uma forma que Deus não está agradando e se volta para Ele. Disso Deus se agrada. E a bênção de Deus é confirmada na vida daquele que renova a sua aliança com Ele. O poder e o valor do pacto. O pacto, a aliança com Deus, quando é renovada, tem o poder de transformação, e o pacto também faz com que Deus se agrade de nós, com que Deus olhe e possa ver e entender que estamos dispostos a andar, podemos dizer, em novidade de vida, em uma vida consagrada, santificada, separada, uma vida de acordo com a vontade de Deus. Muitas vezes queremos levar uma vida de acordo com a nossa vontade e se esquecemos que é a vontade de Deus que é o principal. Nós queremos viver uma vida segundo o desejo do nosso próprio coração, segundo o que está na nossa mente. E isso muitas vezes vai afastando o homem, afastando a mulher, o ser humano, enfim, o ser humano de Deus.
porque o ser humano, quando quer fazer a sua própria vontade, ele se torna cego espiritualmente e ele não consegue enxergar que ele está andando errado, que ele está andando de uma forma que Deus não está se agradando dele. Ele se esquece que longe da presença de Deus só terá destruição. Ele se esquece da necessidade de estar próximo a Deus, de ter comunhão com Deus. Se esquece que no pecado não tem como ter comunhão com Deus. No Éden, a palavra de Deus diz que quando Adão pecou, ele perdeu a comunhão com Deus. O maior privilégio que tinha ali não era habitar no Éden, desfrutar do que ali havia, mas sim, acima de tudo isso, era o privilégio de relacionar-se com Deus. E esse privilégio foi perdido pelo homem quando ele pecou. E quando o ser humano peca, ele perde o privilégio de desfrutar da comunhão com Deus. Quando o homem peca, a aliança entre ele e Deus é rompida, é quebrada, é destruída. Não existe mais aliança, não existe mais pacto, não existe mais, podemos dizer, um acordo. E quando não existe aliança é porque não existe compromisso. Se a aliança foi rompida é porque o compromisso não existe mais. E hoje Deus, por meio do Espírito Santo, nessa reflexão, está falando conosco. Tem que haver compromisso entre o homem e Deus, entre o ser humano e Deus, tem que ter compromisso. Tem que ter uma aliança restaurada, não aliança rompida, não um pacto quebrado, não viver uma vida sem compromisso, mas sim temos que viver uma vida de compromisso com Deus. E esse compromisso se estabelece de uma forma formal por meio da renovação da aliança, renovação do pacto. O pacto quebrou por causa do pecado, então a necessidade de se arrepender, abandonar o pecado, se voltar para Deus, para que essa aliança, esse pacto seja restaurado, renovado e seja feito um acordo formal para que haja, no nome do Senhor Jesus, uma restauração espiritual. É necessário aliança. Aliança significa compromisso. É necessário fazer um acordo para haver compromisso. É necessário renovação, renovar o compromisso com Deus. Quando o ser humano deixa o pecado e passa a obedecer a Deus, a andar na sua presença, a aliança antes quebrada é restaurada. O pacto é novamente firmado e é renovado o compromisso com Deus. É necessário renovação de compromisso com Deus. Longe de Deus não podemos viver. Afastados da presença de Deus não podemos viver. No pecado não podemos viver. O Senhor, Ele nos chama para a renovação da aliança, do compromisso com Ele, para que o nosso relacionamento com Deus seja verdadeiramente restaurado e nossa vida abençoada por Deus. Vamos agora juntos buscarmos a Deus através da oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, no nome do Teu Filho Jesus, suplico a Ti nesta hora de oração. Meu Deus, que através do Teu Espírito Santo, o Senhor nos convença do pecado, nos ensine a fazermos a Tua vontade e que haja renovo espiritual em nossa vida, restauração espiritual. Ó Deus, que a aliança entre nós e Ti seja restaurada, o pacto firmado, renovado, o nosso compromisso com o Senhor seja renovado e que possamos ter uma
ó Deus, uma íntima e verdadeira comunhão contigo, desfrutarmos de um relacionamento verdadeiro com o Senhor. Através do teu Espírito Santo, ó Deus, nos ensine a fazermos a tua vontade, no nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Chegamos ao final de mais um devocional diário, Momento com Deus. Que Deus abençoe a todos vocês. Logo mais, no nome do Senhor Jesus, a partir das 3 da madrugada, estarei na live O Grande Clamor da Madrugada e também a campanha Nesta Peleja Não Tereis que Pelejar, parai, está em pé e vede a salvação do Senhor para convosco. Que Deus abençoe a todos vocês. Fiquem na gloriosa paz do Senhor Jesus.